na primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos. Estamos aqui nos primeiros capítulos ainda. Vamos meditar juntos. 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai continuar a partir do versículo 6. E o apóstolo Paulo, ele, movido pelo Espírito Santo, combatendo o orgulho dos coríntios, e esse orgulho que fazia com que os coríntios se fugiu a palavra. Se gladiassem, né? Se gladiassem ali em disputas, né? Fazendo partidos. Então ele procura, né, trazer as pessoas para a grandeza de Cristo, o exemplo do Senhor. Lembrando também, como foi no versículo 26 ao versículo 29 do capítulo 1, que Deus, na grande maioria dos casos, não escolheu os grandes desse mundo, os sábios desse mundo, porque muitas vezes essa grandeza e essa sabedoria mundanas cegam as pessoas e elas pensam que não são necessitadas de Deus, acabam tendo interesse em Deus. Então, Deus pega as coisas que nada são para envergonhar as que são, tá? Não para que aquele que é o fraco, aquele que não tem prestígio social, tenha a honra por si só. Não, a honra é para Deus. Deus, ele justamente age, muitas vezes, por aquilo que é desprezado pelos grandes desse mundo, justamente para que o nome dele seja engrandecido e ensine a humildade a esses que se acham grandes. Então, o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, está tentando lembrar os irmãos disso. Tá? Vocês não venham a serem humilhados, né? E percam a salvação. Lembre do exemplo do Senhor, lembre da vocação, do chamado que vocês tiverem, para dar honra primeiro a Deus, lembrando que Cristo é a nossa redenção, que é a nossa justiça, que é a nossa sabedoria, nossa santificação. E ele falou que quando ele foi lá para a igreja de Corinto, ele fez questão de não fazer pregações com estilo eloquente, com muita erudição, com aquilo que ele chama de sabedoria humana. Porque o apóstolo Paulo, ele já sabia que os coríntios davam muito valor a isso, mais valor até do que muitas vezes a comunhão deles com o próprio Senhor. Então ele falou assim: eu fiz questão de não usar o conhecimento humano que o apóstolo Paulo tinha, porque o apóstolo Paulo, ele não deixou de pregar com sofisticação, porque ele não teve acesso ao estudo, ele não era uma pessoa erudita. Muito pelo contrário, nem preciso relembrar, né, irmãos? Vocês não sabem disso, tá? Um homem que fala aí, no mínimo 3 línguas, e estudou aos pés de Gamaliel. Quando vai a Atenas, lá cita lá os poetas, os atenienses. É uma pessoa que tinha instrução. Mas você não vê que na grande maioria dos textos que a gente tem do apóstolo Paulo na Bíblia, você não vê ele citando, dando um banho de erudição, porque as palavras são de Deus, são do Espírito Santo, ele só foi o canal. Então ele não... E ele falou: eu não fiz isso, eu não procurei pregar aí com essa sofisticação para que vocês não colocassem a fé de vocês nessas coisas, mas no poder de Jesus. Fé é confiança, para que vocês não ficassem confiando demais nessas coisas, mas no poder de Jesus. Tá? E isso fica uma lição para a gente. Tá? É claro que a gente, principalmente quem teve acesso a estudo, teve acesso à instrução, você tem que honrar o Senhor com tudo que você tem.
Mas nós devemos sondar o nosso coração, né? A gente não pode nos valer do púlpito do Senhor para buscar prestígio para a gente. Claro que a gente tem que se esforçar para tentar comunicar as coisas de forma mais clara possível, mas às vezes, irmãos, e eu já ouvi notícias disso mesmo, infelizmente já ouvi notícia disso, irmãos sendo criticados, eu já ouvi notícias assim, irmãos sendo criticados por alguns irmãos porque não estava pregando, fazendo estudo num padrão acadêmico, de comunicação acadêmica. Aonde que se vê isso na Bíblia? Uma estrutura como se fosse um artigo. Onde a gente vê isso? Às vezes, irmãos, vem aqui, até eu mesmo às vezes comento com você. Às vezes uma pessoa veio aqui, acontece um erro de concordância, né? Um erro de português, às vezes acontece, mas a gente se for para não errar na doutrina. Se errou, né, ali na concordância do português, você tem que, né, filtrar. O irmão não teve instrução, então às vezes nervosismo, mas o que está falando está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com as escrituras? Esse irmão ou as irmãs quando estão estudando entre si, não é? Estão estudando entre si, as irmãs, o irmão ou a irmã estão procurando se esforçar para andar no caminho de Deus? Não é isso que importa. Porque se a gente ficar dependendo de mais dessas coisas, fica um monte de gente falando bonito, mas com a vida aí, né, sem comprometimento com Deus. Não estou querendo dizer que se a pessoa com o entendimento certo, com a maneira certa, é errado também a pessoa querer falar de forma correta. Não, mas você não pode transformar a embalagem, não é, no essencial. Tá? Medir os outros pela instrução que você tem, formal deste mundo. Então, o apóstolo Paulo poderia lá, porque as pessoas valorizavam isso demais, ostentar, mas ele fez questão mesmo de pregar com simplicidade. E parece que frustrou. A gente vê mais na carta de 2 Coríntios. O pessoal falando que a palavra dele, as cartas dele são mais ou menos, mas o discurso pessoal dele é desprezível. É diferente isso. Né? Então, ao invés de fazer, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, né? Deixa a palavra de Deus me corrigir, eles estavam preocupados mais com essas questões formais. Então, ali, em Minas Gerais, irmãos, em Minas Gerais, é isso aí, tá bom? Então, vamos aqui a partir é um trecho longo, capítulo 2, do versículo 6, vamos pedacinho por pedacinho, né? Versículo 6, então tem 16 versículos, vamos até o 8 aqui, não é 18, 16 versículos não, porque já começa do 6. Então, do versículo 6 até o versículo 10. Alguém pode ler aí para ajudar? Obrigado, irmã. Obrigado pela leitura, viu? Vamos esmiuçar aqui os versículos que a nossa irmã leu. Então, continuando o que o apóstolo Paulo falou, eu não fui pregar com ostentação de sabedoria, mas eu preguei simplicidade para que vocês não depositassem a confiança de vocês nisso, mas no poder de Deus. Aí ele continua. Entretanto, expomos, ele coloca aqui no plural, porque ele está tomando a voz ali, acredito, dos apóstolos, né, irmãos? Daqueles que estão fiéis ao Senhor Jesus, buscando honrar o Senhor. Então ele está falando no plural. Ele não está colocando, eu expomos, ele está falando no plural. Entretanto, expomos, ele está colocando o apóstolo, porque até ele falou alguns versículos, né? Nós somos perseguidos, castigados, sofremos por causa do Evangelho. E já no segundo livro de Coríntios, ele vai falar ali, né, do que ele tem sofrido pelo Senhor e os apóstolos também. Então, expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, entre os experientes. Não, porém, a sabedoria deste século, nem as dos poderosos dessa época.
que se reduzem a nada. Esse versículo me provoca. Esse versículo me causa estranhamento, que me faz pensar. Como assim? A sabedoria desse século se reduz a nada. E por que esse versículo me causa estranhamento? Né? Mas isso é uma verdade de Deus para mim. Porque eu sou uma pessoa, irmãos, que assim, eu não acredito que a ciência é essa coisa toda que as pessoas falam, né? Uma coisa, sabe? Mas eu acredito sim, eu valorizo o estudo, eu valorizo o conhecimento, eu valorizo a instrução. Primeiramente porque se os atributos invisíveis de Deus se manifestam nas coisas criadas por Ele, quando eu estudo as leis biológicas, químicas, físicas, a psicologia do ser humano, eu, de uma certa forma, estou conhecendo o próprio Deus também, os pensamentos de Deus. Porque quem criou tudo? Deus. Então, quando eu estudo uma obra de um artista, eu vou lá estudar a obra, sei lá, de Michelangelo, a obra de Leonardo da Vinci. Quando eu estudo a obra, eu acabo conhecendo o autor. Então, quando eu estudo, né, o mundo, a criação, e busco conhecimento, eu gosto disso porque, de uma certa forma, eu acabo conhecendo também um pouco do meu Deus. O problema é que, na maioria dos casos, as pessoas tentam desvincular Deus dessa busca. E quando você tira Deus da questão, só esse mundo por esse mundo, só o conhecimento dessa vida por essa vida, se resume em nada, irmãos. Se resume em nada. Então, assim, não é a ciência com o foco certo, que alguns cientistas, talvez não a maioria, mas apesar que dizem que, assim, eu já vi uma pesquisa que fala assim, dos que ganharam o prêmio Nobel de ciência, não de literatura, a grande maioria dos que ganharam o prêmio Nobel acreditavam em Deus. A grande maioria. A minoria faz barulho. A grande maioria acreditava. Então, esses que acreditavam em Deus, quando estudavam as leis de ciência, estudavam as leis biológicas, matemáticas, físicas, eles, de uma certa forma, eles acreditavam que existia um Deus, e se existem leis no universo, existe um legislador. Então, quando eu estou conhecendo a criação, de uma certa forma, eu estou conhecendo um pouco do meu Deus. Mas o conhecimento que você tira dessa obra não é o suficiente para te salvar. Porque é uma obra finita, uma obra que a gente sabe pelas Escrituras que está destinada à destruição, que o pecado já entrou. Há riquício, sim, da grande Deus, mas a gente precisa de uma sabedoria maior, que orienta o ser humano diante desse destino eterno. Então, mas quando a pessoa nem coloca a questão da vida além deste mundo, irmãos, fica tudo circunscrito aqui. Nesse mundo cheio de problemas, nesse mundo que por mais que a gente lute para encontrar justiça, parece que está secando o gelo, sempre problemas, mortes. E quantos inocentes morrem aí? Justos neste mundo aí perecem. Então, se tudo se resume aqui, não faz muito sentido. Então, eu entendo quando ele fala aqui que a sabedoria deste século se reduz a nada, essa ciência, esse conhecimento tenta tirar Deus da questão. Quer conhecer o mundo pelo mundo, como se fosse tudo, como se essa vida fosse seu próprio Deus. Isso é nada. Em última instância, é nada. No final das contas, não traz solução absoluta, definitiva. Mas falamos, versículo 7. Deu para entender porque esse versículo, no primeiro momento, me causa estranhamento? É com ciência, com conhecimento, que uma pessoa cria uma vacina, cria um remédio, constrói uma casa, conserta um carro, faz um celular. Essas coisas são úteis. Energia elétrica.
Sem conhecimento não dá para isso. Mas também isso não resolve tudo. Eu creio, irmão, que esse conhecimento vem tudo de Deus. Exato. Porque ele tem tudo. Para o irmão se formar, o irmão precisou. Está vivo. O irmão ter o conhecimento, eu estou falando do irmão que nós estamos aqui. O irmão precisou da ajuda de Deus por todo momento. Com certeza. O médico, ele se forma, ele precisa, todo mundo vai precisar. Tudo que nós vamos fazer durante um dia, nós precisamos de Deus, porque é Ele quem fez tudo. Exato. Então não adianta. Eu entendi perfeitamente quando o irmão falou desse versículo, né? E quando ele diz, né, experimentadas, não? Porém, a sabedoria desses né? A sabedoria vem dele, vem de Deus. Não adianta o ser humano querer pôr além, porque ele não vai conseguir. Exato. E nem tudo, e o mais que eu queria usar aqui é que nem tudo a gente vai ter conhecimento. Exato. Porque nem tudo Deus diz que o homem vai saber da palavra dita. Um versículo que diz, nem tudo a gente vai saber. Nem tudo a gente vai saber os propósitos de Deus. Exato. Só ele que vai, irmão. E a gente não adianta ir além. E o médico, ele deixou ele deixou as pessoas para estudar, mas até naquele limite. Passou daquilo ali, irmão, não vai para frente. E o pior é que muitas vezes as pessoas que deviam dar mais graça, glória a Deus, acabam se envolvendo por vaidade, e pelo menos assim, eu falo pela realidade brasileira. É raro você, são poucos no mundo acadêmico que vão lá para dar um glória a Deus. Sim. Muitas vezes desvinculam o conhecimento pelo conhecimento. Perde sentido. Perde sentido. Ele não falou domingo. E vaidade, quando o irmão começou a falar aí, eu lembrei do estudo de domingo. E vaidade, tudo é vaidade. Porque tudo aqui é passageiro. Nessa vida, nós só leva o que nós buscamos, o Espírito Santo de Deus para nós, para um dia nós estar diante dele. Porque isso aqui tudo um dia vai acabar. Exato. Porque lá atrás, só dando uma embora na boca. Exato. Né? E não adianta a gente correr, buscando. Porque tem pessoas, irmão, quando você falou aí, eu sei que eu cheguei no bicho. Desculpa, foi estar metido na minha atenção. A gente vai buscando, irmão, mas tem pessoas que me entristecem porque o que precisa mesmo, na verdade, irmão, é o conhecimento do Senhor. Exato. É buscar o Senhor. Porque se nós temos Ele dá todo esclarecimento naquilo que nós precisamos. E quando você busca conhecimento, e esse conhecimento te aproxima de Deus, sim, quando você busca conhecimento, para você ser útil mais ao ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus falou para você amar o ser humano. Não porque o ser humano é a medida de todas as coisas, porque o ser humano é bom por si mesmo sem Deus. Porque essa é a visão humanista. Ser humano pelo ser humano. Não, eu tenho que amar o meu próximo, mas porque eu amo primeiro o meu Deus, porque o ser humano é a imagem de Deus. Então, quando você busca um conhecimento nesse sentido, isso é ótimo, é bom, mas a busca de conhecimento, que é aí que é o conhecimento dos poderosos, que é o conhecimento do mundo, desvinculado de Deus, que coloca o homem como o centro de tudo, e muitas vezes as vontades humanas, é nada. E era o que acontecia na maioria das vezes com os gregos, e estava contaminando ali aquela igreja em Corinto. Ricardo, deixa eu só ver uma coisa, e também me causa estranheza esse versículo, para essas primeiras palavras, né? Entretanto, expomos sabedoria experimentados, né? Você acha que Paulo estava se fazendo igual a eles? Eu estava dando uma moralzinha para eles. Porque, pois, olha, né? Sei que vocês estudaram bastante, mas é isso. Vocês ainda não participaram, vocês ainda não conhecem, vocês ainda não experimentaram, né? E quando ele fala expomos aqui, eu acho interessante esse ponto que você falou, né? Porque os cristãos foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Não está falando só em nome dele.
muito interessantes pontos que você colocou. Essa coisa eu fiquei na dúvida, será que ele estava se incluindo em Deus ou estava dando só um? Não, eu acho que estava puxando a orelhinha mesmo. Eles se achavam muito experientes, mas assim, experimentados, mas não na sabedoria deles, mas na comunhão com Deus. A gente fala a coisa mais profunda. Mas e ele vai ter falar, mas essas coisas mais profundas só vai entender quem tem comunhão com Deus, porque o homem carnal nunca vai entender. Parece que ele chegou educado, fora, respeito vocês, Ele tá tipo dando uma baixada de bola nele. Vocês não têm a verdadeira experiência. Vocês se acham sabichão, mas nas coisas que realmente vale a pena, vocês são criancinha. Ele vai falar isso mais dessa forma. Então, eu acho que, no entendimento que eu tenho, irmão, é a segunda opção que você deu. Tá? Oi. Eu acredito, você falando sobre essa questão de não querer vincular o Senhor à ciência, né? Acho que é muito comum que você também pergunta, quem vem primeiro, ovo ou galinha? Para que o cristão é fácil. Vai ser infinito, mas ovo é a galinha, ovo é o principal criador, ele começou tudo. Exato. Então, ponto, vai é nada, não dá em nada, porque se você tira o criador da história, não tem, né? Bem bolado. Quando eu mencionei isso, aí a pessoa falou assim, cara, eu tenho uma mandioca para chegar na e ela é venenosa, né? Aí, se eu não me engano, para você tirar o processo dela, você tem que fazer o cozimento 20 vezes. Aí a pessoa falou assim, cara, não precisou 19 pessoas morrer para saber. Talvez não chama esse ponto. Deus não entenda. O que a gente vê, como é que a gente ia saber que o ponto vai até o óleo que pode se comer hoje? Tudo assim vai orientando. Não adianta a gente retirar Deus de tudo isso, porque tem uma relação com o Senhor. Com certeza. Você saber que no fundo do mar do petróleo. É o conhecimento vem do Senhor, não tem como. A gente pode querer buscar, e vai ficar nessa coisa infinita, irmão. Buscando cada vez mais. E o ser humano, ele nunca está satisfeito com aquilo que quer. Ele sempre quer mais. E que nem o irmão falou um ponto também muito interessante que eu fiquei pensando. Eles fazem a vacina, mas nem toda vacina é boa para todo mundo. Porque às vezes tem pessoas, eu vi esse dia aí, um pesquisador falando, que tem pessoas que tomam a vacina, mas às vezes é alérgico à vacina. Mas todos são alérgicos à vacina? Não são. Né? Mas vai ter, às vezes, a pessoa que não vai ser alérgica à vacina. E assim, sucessivamente, todas as coisas que Deus. Né? Vai ter coisas que vai ser boa e vai ter coisas que não vai ser boa. Mas para outros é bom. Né? E aí, o que conclui tudo isso é só um, é buscar Deus. É Ele que nos dá a direção. Porque é Ele que nos ajuda a caminhar no dia a dia e vendo as coisas, tudo que a gente olhar, a gente vê, é infinito. É tudo é Deus que deixou. Você vê a tardinha, se a gente parar assim um pouco só e a gente analisar, a gente vê os pássaros, tudo caçando nos seus lugarzinhos para ficar. Quem criou isso tudo? Foi Deus. Daí eu fico pensando, nossa, a chuva vem, mas os bichinhos, mas ele deixou ali, ó, um cantinho para cada um deles. Então tudo tem a mão do Senhor. Né? Para os remédios, Deus deixou a planta, Deus deixou tudo. E deixou isso aqui, ó, para nós, que é para nós chegar até Ele, para ter a nossa salvação. Isso, e é justamente Esse é o principal agora que o apóstolo Paulo vai justamente falar, né? Essa sabedoria que conduz à eternidade. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Pois acima da compreensão humana, que o Criador amou tanto a humanidade que escolheu se tornar um de nós, sofrer aqui, ressuscitar, resgatar e nos conceder a vida eterna, um novo céu, uma nova terra, um novo universo. É algo incrível. Extrapola a compreensão humana, que a ciência por si só nunca seria capaz nem de desconfiar. Mas é aquilo, são os planos de Deus. São os planos de Deus. Versículo 8.
Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jamais. Se eles conhecessem realmente essa sabedoria, os planos de Deus, nunca teriam crucificado a Cristo. É que nem um dono de uma empresa, que para ver quem é fiel ali naquela empresa, antes de despedir, entra lá na empresa como se fosse uma roupa simples, barba, né? Com uma pessoa ali, às vezes dizem que se a pessoa coloca um uniforme de um trabalhador humilde, se tirar aquele uniforme e ir na rua, a maioria das pessoas não reconhece. Porque quando a pessoa coloca um uniforme de uma posição humilde, geralmente as pessoas não dão atenção. Né? Aí imagina aquele dono da empresa trabalhando ali, aí ele percebe ali, porque os funcionários ali sabotando, cometendo injustiça, roubando o patrão, ele observa tudo. Aí começa a humilhar o próprio patrão, e o próprio patrão poderia já despedir já naquela hora, mas não, deixa acontecer para eu ver quem realmente vai reconhecer como essa empresa é importante para a sua vida, como tem que trabalhar. Aí, de repente, quando ele se revela, aí todo mundo quer respeitar. Não, agora eu sei quem realmente é. Jesus não veio num palácio. O Criador não veio num palácio. Veio na simplicidade. E fizeram o que com ele? Mas quando ele voltar, ele não vai voltar mais como um bebezinho. Ele vai vir no seu trono de glória para julgar a humanidade. Então, se as pessoas tivessem percebido o que estava acontecendo, se os poderosos desse mundo tivessem realmente percebido o que estava acontecendo, jamais teriam crucificado a Cristo. E muitos não crucificariam Jesus até os dias de hoje. Tem pessoas que acreditam que Jesus é só mais um mito, que nunca existiu, ou que é igual às outras religiões, porque não parou para refletir com calma, não procurou ver as evidências, não abriu o coração dele para Deus. Porque quando a gente se coloca de humildade diante da história de Cristo, não tem como não acreditar que isso não foi real. Isso vive e reina para os fiéis. Né? Aquela coisa da ciência, né? Aquela coisa de ciência. Quando a pessoa não é apaixonada por Cristo, não vê Cristo em lugar nenhum. Mas quando a gente é apaixonado por Cristo, a gente vê Cristo em tudo. Até nas coisas que não tem. Então, eu posso falar assim, até os seus poetas lá, falando com os gregos lá, vocês descobriram algumas coisas, mesmo que tateando. Porque quem Deus criou? Deus criou, o mesmo ser humano na face, tem algo de Deus, né? Ali nele, né? Então, assim, sempre nas histórias da antiguidade, muitas histórias da antiguidade, tem essa história do rei que fica muito tempo distante, depois entra disfarçado e descobre quem é fiel ou não e faz um julgamento no final. Até a própria Odisseia. A história é essa, entendeu? Né? Mas quem é apaixonado por Cristo vê Cristo nisso, né? Vê. Vai ser assim. Vai ser assim. E na história dele lá, mendigo sendo humilhado, ele percebia quem era fiel a ele e quem não era. Quem era fiel a ele e quem não era. Depois teve o julgamento. É o que está acontecendo. Para muitos, Jesus é só um homem simples lá da Galiléia, que talvez pensou alguma coisa. Na época dele, foi desprezado. Mas é o Criador. O Criador. Se alguém tivesse não olhado só para o aparente, mas para o invisível que se manifestou ali, não teriam feito nada com Cristo. É por isso que a gente, irmãos, sabe, não é conhecer o nome só do patrão, do grande aqui que pode fazer algum favor para a gente, mas conhecer assim, o nome das faxineiras, dos faxineiros, dos cozinheiros, aquelas pessoas que vão lá, limpam a privada lá no nosso serviço, tá? Porque também nos olhos de muitos nós somos os pequenos. E quando Deus coloca a gente numa posição um pouquinho melhor,
não se achar grande demais. Porque muitas vezes Deus se revela no simples, não é nessas coisas dos grandes. Tá? Então, o orgulho afasta as pessoas de Deus e de Cristo. Não teriam glorificado o Senhor da glória. Mas versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aí está lá, é uma citação do Velho Testamento, de Isaías. Claro que a gente aplica, é possível aplicar esse versículo para a glória. Mas no contexto aqui, ele já está falando de algo que está acontecendo aqui. É isso que Isaías falou, que olhos não viram, que ouvidos não viram, e que jamais penetrou em coração humano. O que Isaías estava revelando lá, e que eles não contemplavam, é o que a gente sabe hoje, é o Evangelho. É Cristo entre nós. É Deus entre nós. É o pastor amado que veio aqui sofrer para nos resgatar. Aqueles que o amam já está usufruindo daquilo que olhos não viram, que ouvidos não viram, que não tinha penetrado em coração. E não penetra naquele que ainda é carnal. Esse compromisso que a gente tem com Cristo, com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor, é loucura para as pessoas, é perda de tempo, irmãos. Porque são carnais. Versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Então, a gente pode sim aplicar esse versículo 9 sobre o céu. Mas no contexto aqui, ele está falando do Evangelho. Tá? Mas Deus não o revelou, já é passado, pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscruta é uma palavra que examina. Até mesmo as profundezas de Deus. Ele vai falar isso, mas vai deitar no próximo texto. Acho que não sei se vai dar para a gente estudar, mas é muito bonito. Então, assim, ainda tem mais. Ninguém viu o céu. Eu aplico esse versículo também. Eu não acho que. Não vou dar uma de sabichão para vocês falar que esse versículo, você citar ele pensando no céu, está necessariamente errado. Não. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tem coisa muito mais maravilhosa a vir por aí. Né? Deus pode fazer muito mais do que te pensa e imagina. Mas quando Isaías pregou isso lá no passado, ele está falando do Evangelho, que é uma coisa que não entrava na cabeça. Não entrou na cabeça dos judeus. Como esse aí está falando que aceita adoração, como esse aí, esse de Nazaré, está falando que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Como esse aí de Nazaré está dizendo que se você amar o seu pai ou sua mãe mais do que ele, não é digno dele, está se achando, né? Se fosse um simples ser humano, estaria se achando. Agora, não é porque Jesus se rebaixou até nós que ele deixou de ser Deus. Foi muito humilde, mas ele não deixou de ser Deus. Só Deus pode falar isso. Então, dá para se compreender uma coisa dessa? Por mim, eu não compreenderia, irmão. E é algo tão maravilhoso, mas para você é tão natural. Não é natural? É natural? Não é natural para você? Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo age na gente. Mas para alguns ainda isso é loucura. E você não consegue entender por quê. Eles não conseguem vibrar com isso. Mas sabe por quê? Deus revela isso àqueles que o amam. Às vezes a pessoa ainda não se tornou cristão, mas ama a Deus. Ele fala, não é possível que a vida se resume a só isso. Essa luta por osso, cachorro brigando por osso, e no final, a morte. Não é possível que a vida se resume a isso. Eu sou uma bateria. Eu estou lá com... Eu tenho um celular que eu gosto muito lá, que é um pequenininho. Eu estou tentando segurar esse celular com toda a garra. Já não tem mais como fazer aplicativo, sabe? O WhatsApp não tem mais. Mas é tão bonitinho. Eu vou segurar, porque ainda o GPS está continuando. Mas a bateria não está conseguindo segurar mais a carga. Eu carrego 100%. De repente eu vou ligar o negócio. Não está segurando a carga. Às vezes o ser humano é isso. Você é como se fosse uma bateria. Você vai, dorme à noite, recarrega, aí você trabalha, gasta.
pagar boleto, pagar conta, resolve problema, filho, esposa, aí descarrega, mas chega uma hora que você vai arriar e não vai servir nem para isso, aí vai morrer. Tem gente falando, não é possível, porque eu vejo coisas belas, eu vejo a criação, eu vejo tem coisas que me chocam, mas tem que ter Deus, tem que ter Deus. E a pessoa ama Deus, quer descobrir Deus, quer conhecer Deus. Mesmo que não seja cristão, mas se ele tem esse amor, Jesus se revela para ele. Jesus se revelou para você porque em algum momento da sua vida você queria mais do que esse mundo pode oferecer. Você queria o Criador. E Jesus chegou para você. Ele revela aqueles que... Mas quem não tem interesse por Deus, irmãos, quer fazer de si o seu próprio Deus, está verdade essas coisas para ele. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele vai falar isso. Da mesma forma que o meu pensamento, eu consigo refletir. O que é refletir, irmãos? É lançar o meu olhar curvado para mim, reflexo. Eu volto, ao invés de colocar para fora, eu volto para mim. E quando eu volto a minha inteligência, meus pensamentos, para me colocar como objeto dos meus pensamentos, eu me estudo, eu me conheço. Deus também tem pensamento. O Espírito de Deus, a inteligência de Deus, sonda até o próprio caráter de Deus. Se o próprio Espírito de Deus é capaz de conhecer até Ele mesmo, que é o ser mais absoluto que existe, quanto mais a gente, quanto mais o nosso interior. Então, essa inteligência absoluta que perscruta tudo, que pesquisa tudo, que nada foge ao seu olhar, ao seu entendimento, é o que nos dá, que nos revela isso. Não tem cientista mais inteligente, não tem mente mais inteligente do que a mente de Deus. E é essa mente a qual nós estamos conectados. Deus vai ficar Deus vai ficar satisfazendo nossas curiosidades banais, irmãos? Não vai. Ele não quer que a gente seja preguiçoso. Para essas curiosidades mais corriqueiras, está aí o chat GPT, está aí as inteligências artificial. Você vai lá. Quanto eu preciso comer de proteína por dia? Rapidinho. Mas para as grandes questões da vida, para a questão do nosso destino eterno, isso Deus ele quer te dar. Isso Ele quer te responder. E nada desse mundo vai satisfazer essa fome. Só essa grande inteligência que tudo perscruta. Sabe mais do que a inteligência artificial, do que as ciências. E até isso, para mim, é um louvor a Deus. Porque porque o ser humano tem uma capacidade de criar uma outra inteligência que o auxilia, já mostra o quê? Como o ser humano é capaz. E quem deu essa capacidade para o ser humano? Deus. Eu não dou louvor ao ser humano, eu dou louvor a Deus que criou o ser humano. Quando faz as coisas corretas. Não é? Versículo 11 ao versículo 16 não vai dar, eu queria até ler. Porque eu vi o relógio ali. Eu acho muito interessante. Claro. Mas falando de sabedoria de Deus em mistério. Você estava diante dos entendidos, dos estudiosos. Mistério é uma coisa que aguçava eles. Né? Então ele fala, mas falando de sabedoria de Deus em mistério, o torna oculta, né? O qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quer dizer, todo mundo acaba buscando alguma glória, ou no estudo, ou na riqueza, ou na beleza, ou na fama, que é a glória, né? E ele está mostrando, né? Olha, isso aí é um mistério de Deus. A glória é com ele, é nele, é por ele, é através dele, né? E estava oculta, não vai estar mais. Chegou a luz agora. Então ele deu um chacoalhão naqueles homens experimentados ali. Na cultura humana, né? Mas não é experimentar na sabedoria de Deus, né? Então, e é muito interessante porque eu acho que tocou eles num ponto que eles gostavam até. Olha, vocês buscam sabedoria, vocês querem entender as coisas, mas olha, tem Deus. Vocês não estão colocando perspectiva. Deu um chacoalhado, né? Deu sim, irmão.
Deus, sim. Bem colocado, viu? Claro. É até aquela passagem que ele fez no Paulo, né? Se não tem Deus nada como nós para vocês, ou não se perdão, você vai morrer. Tudo isso aqui. É a vida que a maioria vive. É a vida que a maioria vive. Muita gente vive essa vida. Porque se resume tudo a isso, mas no final, não satisfaz. Você vê quantas. A gente vive num mundo, assim, com todos os problemas que existem, do ponto de vista de acesso, irmãos, nunca teve isso na história da humanidade. Acesso com todos os problemas. Acesso a conhecimento, a lazer, basta você querer e buscar. Quando você não preenche com Deus, tudo isso não satisfaz. Você vê quantas pessoas, quantas maioria estão desesperados, se arrastando. Nós sofremos, nós nos entristecemos, mas a gente carrega esperança, alegria. A gente precisa de muito menos para ser feliz, porque a gente já tem, não é, o nosso problema resolvido. Então a gente aproveita até melhor essa vida. O conhecimento, eu vibro com as coisas, eu falo, não é? Diante de todos os problemas. Mas assim, se é bom aqui, imagina lá na glória. Ricardo, interessante em casa também essa semana, né? A Maria conversando sobre filhos, casa, rotina, trabalho, dinheiro, enfim, né? Surgiu uma questão. A gente ficou um pouco preocupado. Ela e eu compartilhamos exatamente o mesmo tipo de pensamento, né? Poxa, o que a gente faz? A gente tinha orado, eu não perguntei isso para ela, mas eu também, né? Orei do lado lá, não deixei ela mão de Deus. E à noite veio a resposta, uma preocupação, quando você fala, coisa simples, Deus vai permitir que você, o próprio esforço, consiga. Né? Mas tem coisa que não está nas nossas mãos. Exato. Né? Muita coisa não está nas nossas mãos. Aquela preocupação que eles têm era até legítima, mas Deus nos conforta. Com certeza. Dá paz com a resposta que veio depois. Umas horinhas ali de angústia, de preocupação, né? Mas não era para termos sofrido daquele jeito, né? Então... Deus recompensa a sabedoria que vem do alto. A gente acredita que ele está tomando conta de tudo. Amém. Mas a gente não entrega totalmente para que ele tome conta de tudo. Mas mesmo a gente com esses defeitos, né? Mesmo a gente com esse defeito, a gente está numa vantagem muito grande com o mundo, porque nossa confiança não é perfeita, mas tem alguma confiança. E essa confiança nos dá ano-luz, porque vem as tempestades, vem as inundações, mas a gente fica de pé porque a gente sabe que nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Né? Temos um Deus amado que nos resgata, nos consola, nos dá mão e nos promete a vida eterna. Então, mesmo quando a gente está apanhando, está sofrendo, está perdendo, ainda se sente vencedor em última instância. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. A gente sofre sim, porque a gente está aqui. Nossa fé não é completa, mas isso que você falou, eu senti no seu comentário o quê? Um sentimento de gratidão por causa da angústia que você estava sentindo e ver uma resposta ali, né, da parte do Senhor. E às vezes acontece isso mesmo, né? Porque a gente sabe, eu não estou entendendo agora, está me preocupando, mas Deus, vou colocar na mão de Deus. Esse de colocar na mão de Deus, irmão, você não sabe o valor que tem, entendeu? Quando a gente faz a gente passa a ver o poder do Senhor e muitas das vezes a gente pede e não espera e fica por enquanto duvidando. Aí a gente fica muito mais forte, porque a gente viu ali o poder de Deus, que a gente está na aflição. Eu também passei esse tipo dessa mesma forma, foi bem parecido. E de repente assim veio a resposta. E você fica assim até impactado. Mas eu achava que aquilo não ia ser. E minha irmã falou que gratidão é a palavra certa que a gente tem que ter diante do Senhor. A gente tem que ter gratidão com aquilo que a gente pede do Senhor e Ele nos revela ali de imediato, muitas das vezes. E se não é imediato também, quando vem ou se não vem, a gente também ter gratidão, porque muitas das vezes Deus tirou aquilo que não, a gente estava pedindo e estava pedindo mal. É verdade. E Deus tirou a gente porque sabe que aquilo não ia ser bom para a gente. A gente tem que ter essa gratidão diante do Senhor também. Mas só isso vai ser dito nos versículos mais à frente, mas isso só se discerne
espiritualmente. Quem não tem comunhão não consegue perceber isso. Quem não tem comunhão. Inteligência artificial. E espiritual. Entendeu? Obrigado, viu, irmãos, pela paciência, pela atenção. Deus os abençoe tremendamente. Tá?